Sagas do Norte. Episódio 5. O preço da sabedoria. Havia algo que Freya queria mais do que qualquer coisa nos 9 mundos. Não era ouro. Não era poder. Não era nem mesmo amor, e Freya entendia de amor melhor do que qualquer outro ser que já pisou em Asgard. Era o Seir. A magia mais antiga que existia. Aquela que não apenas movia o mundo, mas o via. Passado, presente e futuro entrelaçados num único fio de visão. A capacidade de dobrar o destino antes que ele acontecesse. E Freya a dominava como ninguém. Odin observava Freya há muito tempo. Não com os olhos de um rei, ele tinha muitos servindo a essa função. Mas com os olhos de quem reconhece algo que ainda não compreende completamente, e que por isso mesmo deseja com urgência. O pai de todos já havia sacrificado o olho direito para beber da fonte de Mimir. Já havia se enforcado na Yggdrasil por 9 dias e 9 noites para arrancar as runas do vazio. Havia pagado preços que fariam qualquer outro deus dobrar os joelhos. Mas o Seir, a magia que Freya carregava, era diferente. Era a dela. E Odin precisava de aprender. Foi ao encontro dela numa manhã em que Asgard estava quieta e o sol ainda não tinha decidido o que fazer com o dia. Freya estava no campo atrás de seu palácio, Sessumnir, com os gatos enormes deitados aos seus pés e o colar Brisindamen brilhando suavemente contra seu pescoço. "Sei por que você veio", ela disse sem se virar. Odin ficou parado por um momento. "Claro que sabe. A negociação entre deuses nunca é simples." Odin ofereceu batalhas. Freya apontou que já tinha Folvangar, os campos onde metade dos guerreiros caídos iam depois da morte, enquanto a outra metade ia para Valhalla. Ela não precisava de mais guerreiros. Odin ofereceu conhecimento. Freya sorriu com um canto dos lábios e disse que já sabia o que ele sabia, e algumas coisas a mais. Odin ofereceu poder sobre os ventos do norte. Freya olhou para os seus gatos como se a oferta não merecesse sequer uma resposta. Então ele parou. Respirou fundo. E fez algo que Odin raramente fazia, perguntou, sem disfarces, sem estratégia. "O que você quer, Freya?" "De verdade." Ela se virou então. E havia algo nos olhos dela, não crueldade, mas a seriedade de quem foi subestimada tempo demais. "Você me pergunta o que eu quero, como se o que eu quisesse fosse coisa que um deus pudesse dar." Ela disse. "Mas tudo bem. Vou responder." Ela se levantou e caminhou até ele com passos lentos. "Quero que meu nome seja dito com o mesmo peso que o seu. Que quando os homens de Midar contarem histórias ao redor do fogo, Freya seja chamada não apenas de deusa do amor e da beleza, mas de deusa da sabedoria." Odin ofereceu conhecimento. Freya sorriu com um canto dos lábios e disse que já sabia o que ele sabia, e algumas coisas a mais. Odin ofereceu poder sobre os ventos do norte. Freya olhou para os seus gatos como se a oferta não merecesse sequer uma resposta. Então ele parou. Respirou fundo. E fez algo que Odin raramente fazia, perguntou, sem disfarces, sem estratégia. "O que você quer, Freya?" "De verdade." Ela se virou então. E havia algo nos olhos dela, não crueldade, mas a seriedade de quem foi subestimada tempo demais. "Você me pergunta o que eu quero, como se o que eu quisesse fosse coisa que um deus pudesse dar." Ela disse. "Mas tudo bem. Vou responder." Ela se levantou e caminhou até ele com passos lentos. "Quero que meu nome seja dito com o mesmo peso que o seu. Que quando os homens de Midar contarem histórias ao redor do fogo, Freya seja chamada não apenas de deusa do amor e da beleza, mas de deusa da sabedoria, da guerra, da magia que move o fundo das coisas." Odin ficou em silêncio por um longo tempo. Aquela não era uma troca comum. Ela não estava pedindo um objeto, uma terra, uma promessa. Estava pedindo reconhecimento, e de Odin, isso custava mais do que qualquer outro bem nos 9 mundos. Mas Odin disse sim. O aprendizado começou no dia seguinte, antes do amanhecer. Freya não ensinava como os mestres de Asgard, com textos, rituais e hierarquias. Ensinava como a própria natureza ensina,
colocando o aprendiz no meio do que ele não entende e esperando que ele encontre o caminho por conta própria. O primeiro exercício foi simples na aparência e devastador na prática. Sente-se, ela disse, e olhe para a névoa além da ponte. Odin se sentou e olhou. Por horas, a névoa não fez nada. Ele começou a sentir impaciência, uma sensação que o incomodava profundamente, pois impaciência é coisa de quem ainda não aprendeu a esperar o mundo. O que eu devo ver? Ele perguntou finalmente. O que você está evitando ver? Ela respondeu, sem olhar para ele. E ali, no silêncio, Odin entendeu a primeira lição do Seir: a magia não responde à força. Responde à disposição. Você não dobra o fio do destino. Você aprende a escutá-lo. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Odin, e ele já havia vivido muitas coisas estranhas. Freyja o ensinava a ver sem os olhos, a sentir as camadas de tempo que se sobrepõem em cada lugar, em cada pedra, em cada ser vivo. O Seir não era uma ferramenta que se empunhava, era uma escuta tão profunda que o mundo passava a revelar o que normalmente escondia. E Odin aprendia. Devagar, com resistência, com a teimosia de quem está acostumado a ser o mais sábio de qualquer sala. Mas aprendia. Numa tarde, depois de uma sessão longa e exaustiva, os dois ficaram sentados em silêncio no campo de Freyja. Os gatos dormiam. O céu estava cor de cobre. Por que você faz isso? Ele perguntou de repente. Ensinar sua magia mais profunda a um deus que já tem poder demais. Freyja considerou a pergunta por um momento. Porque o Seir não é meu. Ela disse. Ele existe antes de mim e vai existir depois. Eu apenas fui a primeira a escutá-lo com atenção suficiente. Se eu o guardasse só para mim, estaria traindo a própria natureza do que ele é. Odin olhou para ela. E o reconhecimento que você pediu? Freyja sorriu. E dessa vez não havia ironia no sorriso, havia algo mais velho do que ela, mais velho do que Asgard. Isso não foi pagamento, Odin. Foi condição. Ela disse. Só ensino aqueles que me veem de verdade. O resto aprende por força, e o que se aprende por força nunca vai fundo. O aprendizado durou estações inteiras. Quando terminou, Odin não era o mesmo. Havia algo nos olhos dele, no único olho que restava, que não estava lá antes. Uma quietude que não era passividade, mas profundidade. Como um lago cujas margens parecem calmas mas cujo fundo nunca para de se mover. Ele havia aprendido Seir. Não da mesma forma que Freyja o carregava, a magia tem sabor diferente em cada portador. Mas havia aprendido o suficiente para ver o que antes era invisível. Na última sessão, Freyja não disse nada por um longo tempo. Depois, finalmente, você entende agora por que o sacrifício do olho não foi suficiente? Odin ficou quieto. Mas assentiu. Ver com os dois olhos é ver o mundo como ele se apresenta. Ela continuou. Ver com um olho é ver o que está atrás. Mas sentir com o Seir é deixar o mundo te ver de volta. Odin ficou com aquela frase por muito tempo depois que Freyja foi embora. E quanto mais ele a carregava, mais ela crescia. A história de Freyja e Odin é muitas coisas ao mesmo tempo. É a história de uma troca. De um reconhecimento. De uma magia que não pertence a ninguém, e que por isso mesmo pode ser passada adiante. Mas acima de tudo, é um lembrete de que nos 9 mundos, como em qualquer mundo, os mais poderosos não são os que mais acumulam. São os que aprendem a escutar. Esta foi a história de O Preço da Sabedoria. Uma das muitas sagas do Norte. Bom, é isso. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, e, logo mais teremos outros contos no canal. Agradecemos por ouvir até o final. Até a próxima.